paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui. Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa do Senhor. Como já havia dito para vocês, né? Eu estou gravando assim porque fica melhor, não trava. Então, se eu abrir essa tela aqui, começa a travar. Então, eu estou gravando aqui. E é bom também que eu acompanhe aqui, ó, passo a passo onde eu tô, tá? O som fica melhor aqui, graças a Deus. Nesse jeito aqui, nesse programa aqui, pelo menos foi o que eu consegui instalar, é o melhor para mim. Então, eu queria que, antes de tudo, que você puder aí, ó, se inscrever no canal, tá? Dar um like. Nós estamos aí no YouTube, gravando mais um vídeo para explicar um pouco da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, né, tão importante que já estamos vivendo. É um tema polêmico, tá? Hoje você vai ver como esse tema é polêmico. Para muita gente, nós que vivemos, né, no meio evangélico, melhor dizendo, no meio cristão, porque quem não vive no meio cristão não liga muito para essas coisas, não liga muito para Páscoa, só sabe que é Páscoa, comemora o feriado, comemora, né? Uns bebem, outros não bebem, outros. Tem gente que não liga, então é muito. Como todos os temas, né? Na verdade, tem uns que levam a sério, outros não levam, outros não levam na brincadeira. Uns comem peixe, outros não comem. Uns comem carne normalmente. Então cada de pessoas, né? Cada tipo de religião leva de uma maneira. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a Páscoa do Senhor. Nós vamos falar quando foi instituída a Páscoa, qual o propósito da Páscoa, para quem foi instituída a Páscoa, o que é a Páscoa. A Páscoa nos dias de Jesus, Jesus, o Cordeiro Pascual, e a Páscoa nos dias de hoje, tá? Então vamos aprender um pouquinho sobre isso aí. Talvez você possa até se assustar um pouquinho, porque não é que seja uma nova visão, mas do jeito que se é falado hoje, se torna uma nova visão, tá? Porque do jeito que as pessoas hoje estão acostumadas, aprenderam, quando eu começar a falar aqui, você vai ver que é uma nova visão. Vai achar que é uma nova visão, mas não é uma nova visão, tá? No decorrer dos estudos aqui, você vai ver que não é uma nova visão, não é heresia. A pessoa vai passar lá, esse cara tá falando é heresia, esse cara tá falando é mentira, é besteira. Hoje mesmo eu já tive um irmão meu, até um amigo, falando que ele não viu o vídeo todo, um pouquinho do outro vídeo que eu coloquei, ele já veio me questionando. Mas, como todas as coisas, a gente tem que primeiro ir até o final, assistir tudo, né? Ler tudo que mandar pra você, leia, estude, depois você dá a sua opinião. Você não pode parar no início, nem no meio, você tem que ir até o final. Aí sim, depois que você parar, você lê, você estudar, você questiona, tá? Eu já fiz isso também, de chegar, o cara começou a falar e isso é um herege, isso é não sabe nada, isso é um falso profeta, e aí você acaba não aprendendo o que Deus quer te mostrar. E eu, graças a Deus, fui até o final, assistindo uma palestra, uma pregação de um irmão, que eu no início também achei que era um herege, que foi o Geraldo Martins, e quando eu caiu de novo outro vídeo dele, eu decidi assistir todo, eu me libertei, estou aqui hoje, graças a Deus, liberto, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou na graça verdadeira do Senhor. E eu queria passar para os irmãos aí, meus seguidores, quem não é seguidor que está assistindo pela primeira vez, você pode ter certeza que você vai aprender um pouco disso aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui nesse segundo slide aqui, tá? Quando foi instituída a Páscoa? Nós vamos ler aqui, ó, no livro de Êxodo, capítulo 12, do 1 até o 8, tá, Diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés
e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o primeiro mês, este vos será o primeiro dos meses do ano. Olha, tá aqui, tá? Abril. A Páscoa para os judeus começa em abril. O ano para os judeus, na verdade, né? O ano, é bom você saber disso, que muitas das vezes, né, a pessoa, pô, você vê na televisão, né? Os judeus estão comemorando hoje o final do ano. Os judeus estão, e você ainda está em outro mês, e né, os judeus já estão comemorando, né, o final do ano. E nós só comemoramos o final do ano em dezembro. Você vai ver o judeu comemorando o final do ano em março. Então, gente, ó, é porque o primeiro mês deles é em abril. Quem instituiu? Deus. Não se assuste não, foi o próprio Deus que instituiu a data para começar o ano, tá? Tá aqui, ó. Então, quando você sabe, não foi eles que escolheram não, foi Deus, por isso que eles comemoram o ano diferente do nosso. O nosso, infelizmente, não foi Deus, o nosso foi o Império Romano que instituiu. Vamos lá. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Ou seja, união, tá, gente? Unir, se uma família for, se o animal for grande para uma família só, une 2 ou 3 famílias para cearem junto. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as obreiras e na verga das portas, mas das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas, a comerão. Êxodo 12, de 1 a 8. Ou seja, irmãos, isso aqui será sem mácula. Um macho representa a mesma coisa de Jesus Cristo, tá? Essa Páscoa aqui, ela foi instituída para os judeus, tá? Na saída do Egito. Isso aqui representa a libertação do povo judeu do Egito. Deus mandou eles fazerem esse ritual aqui, seja um ritual. E o sangue, olha só, eles iam comer o animal assado, tá? Eles iam comer todo, reunião em família, para não sobrar nada. E o sangue eles passariam nas portas, tá? Nos portais das portas. Hoje a gente conhece como portais, tá bom? Aqui fala uma coisa, mas o real hoje é que a gente usa os portais. Para quem não está se situando nas palavras, tá? Aqui está na vega das portas, aqui é nos portais. Então eles passariam o sangue, né, do bicho ali naquele portal. Vamos lá, você vai saber aqui o porquê. Qual o propósito da Páscoa? E eu passarei pela terra do Egito. Esse eu aqui é Deus, tá? Esse aqui é Deus. E ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde o homem até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, o estatuto perpétuo. Depois eu falo sobre isso aqui. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas,
porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. Êxodo 12, de 12 a 15. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou nas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Êxodo 12, do 26 até o 27. Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Então, para você entender, tá? Qual é o propósito da Páscoa? Aqui está o propósito da Páscoa, tá? O propósito da Páscoa era que o povo de Israel, olha o que eles perguntaram aqui. Então, a geração celebrareis a Páscoa. O que faz aqui? Este vos dia será por memória, e celebrarei a Páscoa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Vou falar primeiro sobre isso aqui. Esse estatuto perpétuo, irmão, Deus não é para sempre. É para sempre até onde? Até Cristo, tá? Porque como nós lemos no início, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro Pascual. Então, essa Páscoa seria desse jeito aqui até a vinda de Jesus Cristo. E o que é? Qual o propósito da Páscoa? O propósito da Páscoa era nada mais nada menos que lembrar que Deus livrou o povo de Israel do Egito, tá? O povo de Israel, ele viveu durante 430 anos como escravo no Egito. Eles viveram como escravo de Faraó, aliás, 2 faraós. Por quê? Seu pai, José, eles foram para a terra de Israel, porque lá onde eles moravam estava passando necessidade, a terra estava passando fome. Então, Jacó com seus 12 filhos foi para a terra do Egito, porque o seu filho José, um dos seus filhos, são 12 filhos, eles foram para a terra do Egito, e ali José se tornou governador do Egito. Assim que José morreu, assim que entrou outro faraó, o que aconteceu? A família de Israel, a família de Jacó já era muito grande. O que aconteceu? Eles acabaram virando escravos, porque vieram novos faraós e começou a mudar a história de Israel. Em vez deles terem uma família ali guardada pelo seu irmão José, eles acabaram virando escravos. E virou uma multidão também de israelita. Então aquele povo se tornou escravo do Egito, tá? Eles trabalhavam para o Egito. Eles passavam muita dificuldade. Foi um período terrível do povo hebreu, do povo de Israel. Então Deus, que tinha dado a promessa para eles irem para uma terra prometida a Abraão, ele tinha chamado Abraão, tinha falado: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que te darei uma terra, que te mostrarei uma nova terra, vocês vão ter uma terra frutífera, vão ter uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Então Deus tinha prometido essa terra para ele. Então Deus se lembrou que tinha prometido essa terra para o povo de Israel. Então Deus levanta Moisés, e Moisés vai se tornar o libertador do povo. Então Moisés manda 10 pragas para Israel, para o Egito, e Faraó é endurecido o coração, porque Deus permitiu assim, até a última praga, que foi essa praga aqui, a praga morte dos primogênitos. Então Deus chama Moisés e avisa: eu vou passar pela terra do Egito, vocês vão fazer esse sacrifício, vão matar esse cordeiro, e vão pegar o sangue e vão passar nas portas. Aonde eu passar, que tiver o sangue das portas, o sangue nas portas, eu vou pular por essa porta, vou passar por cima, e vocês não vão ser contaminados, nenhum dos primogênitos da casa de vocês vão morrer. E assim foi feito. E Deus passou e no Egito, morreu todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó. Então, foi uma tragédia terrível naquele lugar. Como ele já tinha de 9 pragas anteriores, ele não tinha deixado o povo ir, nesta praga ele deixou. Então ele deixou o povo ir embora,
libertou o povo de Israel, e assim foi o significado dessa Páscoa. Deus chamou isso aqui, ó. Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Por quê? Que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então isso aqui ficou marcado para o povo de Israel. E ninguém morreu na casa deles, e foram libertos aquela noite da escravidão. Então, isso é o propósito da Páscoa, um sacrifício para mostrar o livramento de Deus. Vamos ao próximo slide aqui. Quem pode participar da Páscoa? Aqui nós vamos falar de para quem foi feita a Páscoa, tá? E quem pode participar. Olha só. E disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Quem são os filhos do estrangeiro? Todo aquele que não é judeu é filho do estrangeiro, tá, irmão? Entendam isso. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Para eles comerem da Páscoa, o estrangeiro tinha que ser circuncidado. É uma regra dos judeus, tá? O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa que se comerá, não levará daquela carne para fora, nem dela quebrareis osso. O que é isso aqui? Isso representa Jesus, tá? Os ossos de Cristo, dos bandidos na cruz do Calvário, foram quebrados das pernas. O de Jesus não foi, tá, gente? Tudo isso aqui, a Páscoa, ela representa, ela tipifica, ela aponta para o Senhor Jesus. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o homem. E então chegará e celebrará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vocês. Êxodo 12, de 43 ao 49. Deixa eu beber uma água aqui, irmãos. Mas, entendeu, irmãos? Essa Páscoa do Senhor, ela não é para o estrangeiro, ela não é para o circunciso. Essa Páscoa do Senhor, quem pode participar da Páscoa, quem podia participar da Páscoa, porque essa Páscoa, ela foi até Cristo, ela foi ordenada para o povo de Israel, para os judeus, ou seja, nenhum estrangeiro, nenhum gentio participa da Páscoa, irmãos. A Páscoa, se você for participar de uma Páscoa, tinha que ser circuncidado. Se você não é circuncidado, se você não faz parte do povo de Israel, você não participa da Páscoa, tá bom? Entenda isso aqui. Vamos lá, vamos continuar. A Páscoa nos dias de Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mateus 1 e 12. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os seus discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhes: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e a tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Mateus 26, 17 a 20. O que eu quero falar aqui agora, irmãos? Deixa eu até beber uma água, porque a garganta está... O que nós vamos falar sobre a Páscoa agora aqui nos tempos de Jesus? O que significa a Páscoa, né? Já falamos lá atrás, mas agora nós vamos especificar aqui. Jesus aqui, ó o que João falou. João,
No dia seguinte viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, irmãos, Moisés lá atrás foi usado para libertar o povo, tá? E ele assou um cordeiro, cada família assou um cordeiro, passou o sangue nas portas e Deus livrou o povo da morte, né? Os primogênitos. Aqui Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus, ele foi morto para nos livrar de quê? Lá foi para livrar o povo do Egito, de escravidão de Israel. Jesus aqui, ele é para nos livrar do pecado. Jesus, ele veio para livrar o povo, para o povo ser livre. O povo aqui de Israel, a princípio Jesus veio para o povo de Israel. Para quê? Para livrar o povo do pecado, livrar o povo de Israel da escravidão. Qual escravidão? Da lei. A lei de Deus, ela foi dada para o povo, mas foi dada para como ordenança. São 632 ordenanças que o povo tinha que cumprir. E a lei ficou pesada para o povo. Então Jesus veio também para libertar o povo de Israel. Jesus, ele veio para libertar o povo do pecado. Jesus, ele veio para libertar o povo da morte. Jesus, ele veio dar paz para o povo de Israel. A Bíblia diz, você vai encontrar lá que ele disse que eu vim para o meu povo, eu vim para libertar o povo, veio para os seus e os seus não os receberam. Jesus veio para libertar o seu povo, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, libertar da morte, libertar do pecado, libertar da lei. E eles não aceitaram Jesus como o Cordeiro Pascual. Jesus separou 12 pessoas, 12 discípulos, para ajudar ele nessa pregação, para ajudar ele a levar a palavra do Senhor, para libertar aquele povo. Antes de Jesus veio João Batista falando: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Ou seja, arrependa-se, gente, que está chegando aí o Messias tão esperado, que vai nos livrar do pecado, que vai nos livrar da morte, que vai nos livrar dessa escravidão que nós estamos vivendo, como estavam vivendo há 430 anos atrás. Agora que eles estavam vivendo há mais de 2000 anos também, vivendo como escravo da lei. E Deus agora envia seu Filho Jesus para livrar eles dessa lei, dessa escravidão e do pecado e da morte. Essa foi o propósito agora da vinda de Jesus Cristo para essa Páscoa. Ele seria o Filho de Deus que foi enviado para ser crucificado no lugar do Cordeiro Pascual lá atrás no Êxodo. Ele agora seria o Cordeiro, tá? O Cordeiro de Deus aqui, ó, que tira o pecado do mundo. Como Moisés foi lá atrás, eu já falei, agora Jesus é enviado aqui para ser o libertador e, ao mesmo tempo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso você pode ver aqui que a Páscoa, gente, era o que? Nada mais, nada menos que uma ceia, uma janta. Lá atrás era um sacrifício, aqui em Jesus se torna uma janta, que o sacrifício era Cristo. Ou seja, como era lá atrás, se reunia as famílias para jantar, aqui Jesus se reúne com seus 12 discípulos para fazer uma ceia. A Páscoa do Senhor é nada mais, nada menos que hoje, uma Páscoa, uma ceia, um jantar em família. Para quem? Para os judeus, para relembrarem, eles iriam relembrar o que aconteceu no passado. É isso que é feita a Páscoa. A Páscoa do Senhor, a Páscoa nos dias de Cristo, era para que se lembrar ainda que Deus tinha livrado o povo deles do cativeiro do Egito. Então, por isso que foi feita, Deus mandou eles fazer isso de geração em geração, que eles fariam essa Páscoa e relembrariam que Deus tinha livrado aquele povo do Egito. Jesus aqui, ele vem para livrar o povo da escravidão, do pecado e da morte. Vamos passar mais um.
Vamos passar mais um slide aqui para a gente continuar. Jesus era o Cordeiro Pascual. E quando comiam, ceiavam, olha aqui, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu, deu-lhe aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Eu tomando o cálice e dando graça, deu-lhes dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira, da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26, e 26 até o 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando-se a cabeça, entregou o Espírito. João 19, de 28 a 30. Vamos explicar isso aqui agora. Ou seja, Jesus era o Cordeiro Pascual. O que estamos dizendo aqui? Quando comiam o quê? A ceia, certo? Então, como eu já expliquei, a ceia era um jantar. Então, eles assavam o cordeiro, como foi feito no passado, tá? Só que agora eles não passaram mais o sangue nas portas, nos portais. Jesus, o sangue dele já ia nos purificar de todo o pecado, tá? O sangue de Cristo, quando ele fala: quem come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem parte comigo, não é para você fazer isso literalmente, tá? Isso é agora em pensamento, em coração. Você tem que crer que Jesus Cristo é o Messias, então você estará comendo o pão dele e bebendo a carne, comendo a carne dele e bebendo o sangue dele. Olha assim, ó. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Leia, entenda isso aqui, irmãos, que não é para todos, tá? O sangue de Cristo não é para todo mundo. A Bíblia é bem clara, ela é para muitos, aquele que crê em Cristo. Olha o que Jesus fala: digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo no reino de meu Pai. Quando é esse reino de meu Pai, irmãos? É isso que as pessoas têm que entender, tá? Quando eu ressuscitar, Jesus estava falando que ele ressuscitaria, ele não beberia mais do fruto da videira, do vinho, da uva, enquanto ele não ressuscitasse, tá? Isso aqui era que 3 dias depois Jesus ressuscitaria. Então aí sim ele beberia de novo. Não é que Jesus vai voltar e depois vai vir beber vinho com a gente, vai se reunir de novo com a gente ou com os discípulos. Jesus estava falando aqui que a igreja está esperando Jesus voltar para fazer isso, mas Jesus não vai fazer isso, Jesus já fez, tá? Então o reino de Deus ele foi inaugurado com a morte e a ressurreição de Jesus, ou seja, ele já veio. Por aqui você diz, ó, você vê, ó, quando Jesus tomou o vinagre, diz: está consumado, tá? Então todas as coisas se consumaram. Tudo que está escrito na Bíblia, que as pessoas estão esperando, que os pastores, que os evangélicos, que os padres, todo mundo que ensina desse jeito que ainda vai acontecer, Jesus, é o próprio Jesus que está dizendo aqui, gente, está consumado. Ou seja, o que aconteceu lá atrás no Egito está consumando aqui. O Cordeiro Pascual, Deus fez carne, habitou entre nós e se tornou o Cordeiro Pascual, se tornou Deus. Ele está na glória, ele foi recebido pelo Pai, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está sentado à direita de Deus Pai, ele está vivo. Jesus, ele é o próprio Deus, tá, irmão? Entenda essa palavra. Jesus era o Cordeiro Pascual, ele é o nosso Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele é o Libertador.
Jesus Cristo é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Amém, irmãos? Vamos para no próximo vídeo aqui, a gente entender um pouquinho mais. A Páscoa nos dias de Paulo. Essa agora aqui é o detalhe, irmão. Essa Páscoa tanto nos dias de Paulo como nos dias de hoje. É isso que Paulo, que as igrejas evangélicas, que os pastores leem nas igrejas hoje, quando vai se comemorar a Santa Ceia, todo primeiro domingo ou segundo domingo de cada mês, dentro da igreja tem a famosa Santa Ceia. Essa que Jesus fez aqui com os discípulos, as igrejas evangélicas fazem todo mês com as pessoas. Então vamos falar aqui sobre a Páscoa nos dias de Paulo. Como era? Entretanto, nisto lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais faz mal do que bem. Aqui é Paulo falando aos Coríntios, tá? Aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 11, de 17 a 22. Depois vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vós são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. 1 Coríntios 11, 27, 22. Vamos continuar aqui, depois eu falo aqui, tá, irmão? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. 1 Coríntios 11, 29 e 30. Irmão, o que eu quero falar disso aqui? Os pastores, as igrejas evangélicas, principalmente, até as igrejas católicas, eles usam essa passagem aqui, tá? Para comemorar a ceia do Senhor, a famosa Páscoa. Só que, gente, primeiro, essa Páscoa não é para gente. Essa Páscoa não é para gentio. Essa Páscoa não é para brasileiro, para inglês, não é para o estrangeiro. Essa Páscoa, a Páscoa do Senhor, ela era para os judeus. E isso aqui em Paulo se comemorou ainda até o templo estar de pé. Quando o templo caiu, acabou-se isso, porque não tinha mais onde sacrificar. Mas a verdade de 1 Coríntios é o que? Eles, os pastores, leem uma passagem mais à frente que eu vou ler depois. Só que o que acontece aqui? Paulo está simplesmente brigando. Paulo está dando um sabão, Paulo está dando uma correção para os coríntios. Os coríntios estavam vivendo errado, eles estavam fazendo tudo errado. Paulo não está concordando com o que eles estão fazendo aqui. Paulo aqui não está, gente, fazendo a ceia, mostrando para eles como que faz a ceia. Paulo estava mostrando para eles que eles estavam agindo, que estavam fazendo a ceia errada. Paulo estava dizendo para eles que eles estavam fazendo não era a Páscoa. Eles não estavam sabendo fazer a Páscoa que os judeus faziam. Eles estavam fazendo totalmente errado. Porque a Páscoa do Senhor, Paulo explica para eles que a Páscoa era o quê? Era uma reunião para se lembrar da saída do Egito. Aquilo que eu já expliquei para vocês. Só que aqui não. Aqui, quem chegava primeiro trazia as coisas e comia já a sua própria Páscoa. Ali era uma reunião de pessoas, como Deus falou lá atrás, para reunir 2, 3 famílias junto. E todo mundo comer junto. Aqui não. Aqui um comia, o cara chegava, comia, pegava a família dele, comia de tudo, bebia de tudo. Ou seja, e os outros que iam chegar depois não tinha mais nada para comer. Aqui eles não estavam fazendo a Páscoa do Senhor. Paulo explica para eles que o que vocês estão fazendo não é a Páscoa. Está aqui, ó, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, aquilo não é Páscoa.
Aqui, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Eles, gente, estavam fazendo uma coisa que não tinha nada a ver com o que Paulo tinha ensinado. Paulo fala para eles que o que Paulo tinha ensinado, tinha aprendido, não era aquilo. E você vai ver que essa Páscoa aqui, Paulo não fala isso em mais livro nenhum da Bíblia. Paulo só fala em Corinto. Por quê? Porque eles estavam fazendo a coisa errada. E Paulo estava mostrando para eles que eles não eram a igreja de Cristo. Olha só, vocês aqui ou desprezem a igreja de Deus e humilham os que nada têm, ou seja, que direi eu? Eu os elogiarei vocês? Claro que não, certamente que não. Paulo estava chateadíssimo com esse pessoal, tentando ensinar para eles que já tinha sido espalhado. Paulo não estava nem lá, Paulo estava mandando uma carta. Entendeu, gente? Dizendo que o que eles estavam fazendo, Paulo não concordava. Eles estavam fazendo uma bagunça. Então, os pastores, eles pegam essa passagem aqui de Paulo, no mesmo Coríntios 11, só que do 23 para lá, para celebrar a ceia de Deus, a Páscoa. Só que não é isso. Os pastores deviam se vergonhar de usar essa passagem. Porque o que Paulo está fazendo aqui, Paulo não está ensinando para eles, não. Paulo está dando uma bronca. Aí sim, esse 23, ele diz, gente, o que eu ensinei para vocês foi isso aqui. E não é isso que vocês estão fazendo. Só que, gente, independente de Paulo ter ensinado isso aqui para eles, como fazia ou não, Paulo está dando uma bronca e não era para os pastores fazerem. Por quê? Não era para o evangélico fazer. Isso aqui não é para a gente, isso aqui era para os judeus. Tá, gente? Eu vou aqui mais à frente para a gente encerrar essa. Vou mostrar para vocês aqui o que eles usam. Olha aqui, ó. Essa é a passagem. Tá vendo aqui? Todos os pastores, todas as igrejas evangélicas, os padres, todas as pessoas quando vão fazer, né, os católicos fazem as hóstias de Deus, né? Lá é a hóstia que eles comem. Como tá errado os padres, tá errado os pastores, tá, gente? Isso aqui tá errado. Presta atenção. O que Paulo fala: "Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vou parar aqui um pouquinho, tá, irmãos, para falar aqui um negócio para vocês. Presta atenção. Olha só, vocês estão vendo esse aqui, ó. Porque sempre, essa palavra sempre não existe nos evangelhos, tá? Eu tenho lá um outro ensinamento desse aqui, que eu falo sobre esse sempre aqui para vocês, tá bom? Então vocês vão ler lá, vão buscar o outro vídeo, vocês vão ver. Esse livro de Corinto está falando aqui sempre, mas não existe esse sempre nos 3 evangelhos que ensina sobre a Páscoa de Jesus Cristo. Não existe esse sempre. Sempre que comerem deste pão, isso aqui não existe na Bíblia. Existe na Bíblia, sim, no livro de Coríntios, mas no livro, nos evangelhos, onde foi que Jesus fez a Santa Ceia com seus apóstolos, não existe esse sempre. E beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então você vai achar o sempre aqui, ó. Façam isto sempre. Por quê? Por isso que as igrejas evangélicas fazem sempre. Todo ano faz a Páscoa, comemora, todo mês comemora a Santa Ceia na igreja. Porque façam isso sempre. Esse sempre, esse sempre, esse sempre não existe. Vocês vão poder procurar lá. Eu estou frisando bem aqui para vocês procurarem no Evangelho. Vai lá no meu outro vídeo, assiste o outro vídeo e vocês vão ver detalhado eu falando sobre isso aqui, tá? Fazer em memória de mim. Isso aqui, gente, presta atenção. Memória. Quando você fala em memória, está se falando de uma pessoa que está morta. Jesus, ele falou para os seus discípulos fazer isso em memória de mim. Paulo aqui ele está repetindo o que Jesus falou lá. Não era para esses coríntios aqui ficar fazendo isso pro resto da vida. Não era para a gente fazer isso aqui pro resto da vida. Paulo estava explicando para eles o que aconteceu lá na ceia. Que Paulo também não estava lá. Paulo aprendeu.
Paulo aprendeu das pessoas, Paulo aprendeu dos discípulos, Paulo aprendeu e Paulo não participou. Então ele estava explicando para eles o que aconteceu aqui, tá? Então o que aconteceu? Aí ó, aqui está dizendo, ó, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quem aqui dá a entender que é para os coríntios anunciar a morte do Senhor, não é verdade? Até que ele venha, mas não era para eles anunciar a morte do Senhor. Isso aqui que está querendo dizer aqui era para os discípulos de Cristo. Eles ainda ficariam 2 dias sem Jesus, que Jesus ia morrer, 3 dias na verdade. Jesus ia morrer na sexta-feira e só ia ressuscitar no domingo. Eles iam ter ainda encontro com as pessoas, ele ainda ia conviver com as pessoas durante a sexta-feira, né, que começou de 6 horas e ia até a outra 6 horas, teria o sábado, teria o domingo. Ou seja, eles ainda teriam 3 dias para falar de Jesus, para anunciar a morte de Cristo, que Jesus morreu, mas que ressuscitaria. Então, aqui, ó, até que ele venha, era aqueles 3 dias que Jesus ia ressuscitar, e ele ressuscitou. Quando se fala aqui em memória de mim, Jesus estava falando porque ele ia morrer, ele ia ficar 3 dias morto, ele ia ressuscitar. Quando se fala em memória, irmão, tem que entender isso, é de uma pessoa morta. Jesus não está morto. Se você faz isso aqui todo mês na igreja evangélica e relembra em memória de Cristo, que é isso que a gente faz dentro da igreja evangélica, eu participei muito disso aqui, nós estamos relembrando a morte de Cristo. Nós estamos lhe dizendo que Jesus está morto, só que Jesus não está morto, Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele participou de novo de jantares com os discípulos, ele conviveu com os discípulos, ele pescou com os discípulos. Você vai ver na Bíblia que Jesus viveu uma vida normal depois ainda, durante 40 dias. Ele apareceu com os discípulos em algum lugar, depois apareceu para uma grande multidão em outros lugares. Ele teve algumas aparições, que a Bíblia nem fala todas, mas ele teve várias ainda aparições depois que ele ressuscitou. Para quê? Para que não só os discípulos, senão o nego não ia acreditar. Então Jesus apareceu para outras pessoas. E Jesus mostrou que ele estava vivo, que ele já veio. Hoje, essa semana, desde sábado passado, estão se comemorando a Páscoa e vai até domingo, né? Nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas. O mundo afora está comemorando, né? Mas, gente, tem que lembrar o quê? Que Jesus está vivo. Essa passagem aqui que Paulo fala para eles, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, gente. Isso aqui não era para os coríntios anunciar nada, que Jesus já estava vivo. Isso aqui Paulo só estava relembrando para eles o que aconteceu na ceia, na Páscoa de Jesus com seus discípulos. Aqui, ó, portanto, todo aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. 1 Coríntios 11, 23 até 27. Deixa eu falar a vocês, essa Santa Ceia não tem nada a ver com a Páscoa do Senhor, ordenada para os judeus e nos tempos da lei e dos profetas, pois, primeiro, que a Páscoa não é para nós e nem é desse jeito que se faz, pois deveria ser com pão sem fermento e com ervas amargas, tá? Isso aqui, o que eu estou mostrando aqui para vocês, irmãos, que primeiro, a ceia, a Páscoa, ela não é feita desse jeito. Você já viu lá atrás, eu mostrei lá atrás como era feita a Páscoa, tá? Assavam um cordeiro, eles comiam o cordeiro, comia com ervas amargas e com pão sem fermento. Isso não tem nada a ver com a ceia que a igreja faz hoje, tá? Porque essa é a Páscoa do Senhor. Essa não tem nada a ver com ovo de Páscoa, não tem nada a ver com hoste das igrejas católicas. A Páscoa do Senhor, ela que eles fazem, hoje o judeu faz até diferente, gente, é um jantar, é uma ceia. Tanto que diz aí mesmo, depois da ceia, daqui ó, depois da ceia, Jesus fez aqui ó, depois da ceia, a verdadeira ceia, era um jantar entre família, um jantar, aqui foi um jantar entre os discípulos, tá? E aqui em Paulo, era um jantar para eles relembrarem que Jesus tinha sido morto
na cruz do Calvário, mas não era nem para relembrar Jesus aqui era para relembrar que o povo de Israel tinha sido liberto. A Páscoa era para libertar, para relembrar que o povo tinha sido liberto do Egito por Deus. E aqui Jesus se tornou o Cordeiro de Deus para libertar o povo da escravidão. Ou seja, hoje nós lembramos o quê? Que Jesus, ele foi nosso Cordeiro Pascual? Foi. Mas hoje ele está vivo, ele não está morto. Não é em memória de Deus, não é em memória de Jesus. Porque Jesus, ele veio, ele ressuscitou, ele nos libertou do pecado. Jesus, ele se fez pecado por nós. Jesus levou nossas dores, Jesus levou nossas transgressões. Nós temos que lembrar hoje que Jesus está vivo. Nós não temos que lembrar que Jesus está morto. Nós não temos que ficar anunciando morte mais de Jesus. Nós temos que anunciar sim que Jesus está vivo. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Ele vive, ele reina, ele está vivo. Jesus está vivo para te dar paz. Jesus está vivo para te dar libertação. Ele nos libertou de quê? Paulo, ele foi enviado para nos trazer a palavra para o gentio, tá? Para que dizer o quê? Que Jesus, ele também nos selecionou, nos predestinou. Jesus também, ele é a nossa paz, não só agora do judeu, ele fez dos dois povos, tanto do judeu como dos gentios, ele fez um povo só. Que povo é esse? É aquele povo que reconhece que Jesus é o Messias. Você tem que reconhecer Jesus como Messias. E aí você simplesmente está fazendo o que Jesus falou. Quem come a minha carne e quem bebe o meu sangue. Se você reconhecer Jesus como Cristo, como Salvador, como Messias, como Cordeiro Pascual, você faz parte da família de Jesus. E aí você sim está participando hoje da ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Está na família do Senhor. Você fazia parte do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, independente de denominação, independente de qualquer coisa. Mas essas ordenanças se encerrou, as ordenanças da Páscoa, ela se encerrou em Cristo e finalizou com a destruição do templo, porque se encerrou o sacrifício, não tem mais sacrifício, não tem mais que sacrificar animal, não tem que fazer mais nada. Muitos lugares aí, muitas denominações sacrificam, fazem sacrifício. Isso é sacrifício de tolo, porque Jesus já se sacrificou por todos nós. Ele levou as nossas dores, levou as nossas transgressões. Aqui os pastores copiam a Igreja Católica dessa mentira que fizeram. Pior ainda, existem proibições nas igrejas católicas e nas evangélicas. Ou seja, na Igreja Católica você tem que ser casado para participar da hóstia, né, sagrada lá deles. Você tem que ter uma certa ordenança para participar da Igreja Católica, senão você não participa da hóstia. Você tem que confessar os teus pecados para o padre, senão você também não participa. Nas igrejas evangélicas você tem que ser batizado nas águas e você tem que ser evangélico para participar da Santa Ceia que eles fazem dentro das igrejas. Gente, isso não existe. Não existe ordenança mais. Jesus levou, Jesus encerrou todas essas ordenanças. Você é livre, você não precisa nem participar dessa Santa Ceia que está nas igrejas. Você estiver fazendo isso, você está comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Jesus, aquele vinho. Isso não é corpo de Cristo, não é o sangue de Jesus. A Páscoa, a ceia dentro das igrejas evangélicas não é o corpo de Jesus, aquele pão plus vita, e nem o suco de vinho é representado o sangue de Jesus. Isso é uma mentira, tá, gente? Então vocês têm que aprender, têm que ler a Bíblia e ver que a Páscoa não era para gente. Nós não tínhamos que fazer isso, nós não temos que fazer isso. Na verdade, nós nem podemos fazer isso. E hoje que as igrejas evangélicas, os pastores estão fazendo, a Igreja Católica está fazendo, está errado. Isso, na verdade, é uma verdadeira blasfêmia que eles estão fazendo. Porque Cristo não está naquele pão plus vita, o corpo de Cristo não está naquele pão plus vita, e o sangue de Jesus não está naquele vinho, naquele suco de uva. Jesus não está representado naquilo ali que está se fazendo hoje dentro das igrejas evangélicas. Então saiba disso, estuda a palavra de Deus, que Jesus nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, nós estamos que participar de ordenança nenhuma, dentro de igreja nenhuma. Inclusive Deus não mandou fazer igreja nenhuma, pelo contrário,
Jesus Cristo, ele destruiu a igreja, o templo caiu, não existe mais igreja, a igreja somos nós. Então, isso aí é um outro vídeo que eu vou botar aí, que eu vou fazer, vou falar sobre igreja. Daqui a pouco você vai estar vendo esse vídeo aí. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso aí. Se inscreve no canal, faz um comentário, assiste os outros vídeos. Vou estar botando muita coisa aí para a gente estar aprendendo a palavra do Senhor. Nós precisamos muito estar aprendendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos encerrar esse vídeo aqui agora, tá? Vamos pro... Daqui a pouco